Salve, salve meu povo, salve gente bonita, na alegria de mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. Neste domingo de Páscoa, tenho a alegria de acolher nessa roda de conversa a cada um e a cada uma. Claro, antes de começar propriamente dito, não posso esquecer de fazer aquele velho convite, né? Curtam, comentem, compartilhem, mandem para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar. E nossa rede aumentou, hein? Nós temos aí mais um canal na nossa rede de transmissão. E claro, por onde você estiver, compartilhe para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Que alegria estarmos juntos em mais uma semana, mais uma edição da Conversa com o Evangelho para além dos templos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com a querida pastora e irmã Ódia Barros. Seja muito bem-vindo, Ódia. Muito bem-vinda. Obrigada, Darlan. Muito obrigada pela acolhida e que bom a gente se encontrar, não é, nesse domingo especial. Um domingo muito especial para quem é da fé, né, cristã e tem nesse domingo de Páscoa, assim, quase o coração da nossa tradição de fé. Então, que bom que a gente possa ter um tempo aqui bom de conversa e diálogo sobre o evangelho desse domingo de Páscoa. Maravilha, não tenho dúvida que vai ser mais um momento riquíssimo de partilha, né? Domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Então, que bom estarmos juntos. Ódia aí você também que nos acompanha de casa, de onde você estiver. Então, meu povo, hoje a gente reflete, reza, ora com o Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 1º ao 9º. E claro, né, tem toda essa simbologia que a cada Páscoa a gente reflete, mas é claro que hoje vai falar hoje pra gente, o que é que nos relata esse Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1º ao 9º. Pastora Ódia. Então, né, nós sabemos que esse relato, né, o relato da morte, paixão e ressurreição de Jesus, na verdade fundam, né, os evangelhos. É o primeiro núcleo narrativo que nasce e daí vêm os outras, narrativas da vida de Jesus, mas assim, é o coração mesmo, né. Essa semana que nós relembramos a prisão, a cruz, passamos pela paixão, pelo sábado do silêncio, e então chegamos nesse domingo, né, da Páscoa, da ressurreição do Senhor, e nós temos esse evangelho, né, como, eh a leitura desse domingo de Páscoa, justamente o evangelho de João, o quarto evangelho, né, que nos conta o quê? De 1 a 9, nos conta que e começa de um jeito muito especial, logo cedo, ainda escuro, começa o texto, isso não é por acaso, né. Essa essa conexão, né, que nós devemos fazer, isso está muito presente no evangelho, no quarto evangelho, o evangelho de João, para já nos ligarmos àquela escuridão primeira do Gênesis, né, quando a terra era sem forma e vazia, e a escuridão, né, estava dominando o espaço. Então, essa temporalização, né, que o evangelho faz questão de narrar, que Maria Madalena sai para o túmulo, ainda na madrugada, ainda era escuro, não é?
ainda era escuro. Isso mostra então também um cenário, né, de não só nos ligando à criação, não é, eh, do lado do princípio do Gênesis, mas agora também aponta a ressurreição de Jesus como um sinal de recriação da vida, né. Então esse evangelho é belíssimo e faz conexões bonitas, né, aí também que nós vamos encontrar mais presente a figura de Maria Madalena, que é a principal aqui, começa justamente falando desse movimento de Maria Madalena logo cedo indo ao túmulo. E depois nos traz, né, mais 2 figuras importantes que só aparecem juntas nesse evangelho, né. Diz que Maria então, chegando e encontrando a pedra removida, vai atrás dos discípulos e vem com ela Pedro e o outro discípulo, que no evangelho de João é esse discípulo amado, esse discípulo incógnito, né, que não tem nome, mas ele aparece sempre em contraponto, parece, com esse outro discípulo chamado Pedro, e nesse relato de João, né, 21:9, eles 2 saem em movimento, correndo até o túmulo, mas diz que, o outro discípulo, né, o discípulo amado, chega primeiro, porque corre, parece estar mais ansioso. Lembra que esse discípulo é aquele que se reclina sobre o ombro de Jesus naquele último momento de ceia, de partilha. Esse é o discípulo que vai ficar também na cruz junto com as mulheres. Esse é o discípulo que parece entender um pouco mais a linguagem amorosa de Jesus, da sua profecia amorosa no mundo. Então esse discípulo tomado por esse amor, né, por isso que ele é conhecido como discípulo amado, tomado por esse amor, corre na frente e chega primeiro. E depois o texto narra que ele chega primeiro, mas não entra. Talvez a ansiedade é tanta, né, que o corpo se retrai de entrar naquele lugar que lembra a morte, a perda do amado. Mas Pedro entra e diz que quando ele vê o túmulo vazio, não crê. E depois o discípulo que chegou primeiro entra também, e aí ao ver, ele ao entrar no túmulo, ele crê. Olha que essa oposição contínua que está presente em toda a narrativa do quarto evangelho, sempre uma oposição quase que nos querendo chamar esses 2 discípulos como grandes protótipos ou modelos de atitudes, que parece ser das comunidades, né, nesse período, no final do primeiro século, quando é escrito o evangelho de João, que parece que as comunidades estão meio que divididas nessas atitudes face à ressurreição. Cremos ou não cremos? A morte, né, a morte teve ou não teve a última palavra? Será que aquele projeto, né, de vida de Jesus encontrou, né, da morte o seu fim, não é? Então parece que isso traduz mais do que propriamente a posição de um discípulo ou do outro, mas tenta iluminar, não é? A situação ansiosa das comunidades e quem sabe, né, há ainda uma uma dúvida, não é, de como ler naquele tempo o mistério da ressurreição. Que lugar o mistério da ressurreição tem no coração daquelas comunidades. E talvez nos nossos também, então por isso é um evangelho tão bonito, que mostra esse movimento e até o 9 termina no versículo 9, né, dizendo que os discípulos depois de chegar ao túmulo, retornam para casa e se você continuar até o versículo 11, né, 10 e 11, eh, do capítulo 20, vai ver que os 2 retornam para casa, mas Maria Madalena continua lá no túmulo. E o relato vai continuar, Darlan, vai continuar. O evangelho proposto é até o 9, mas claro que o relato da ressurreição
continua até o final aí dessa primeira aparição de Jesus, que acontece exatamente para Maria Madalena, que no Evangelho joanino ocupa um lugar tão importante como primeira, e dos demais também evangelhos, a primeira testemunha da ressurreição e aquela que vai anunciar aos outros, né, que Jesus, eu vi o Senhor. E olha que privilégio, né. E por isso me alegrou hoje muito ser, né, eu a que vou trazer esse comentário e representando então aí essa memória que honra as mulheres que estiveram na cruz, né, no ao pé da cruz, do começo ao fim estiveram com Jesus até a cruz, até o final. Amando, amaram até o fim, até a cruz, nada mais justo do que essa primeira testemunha ser justamente uma dessas mulheres. No Evangelho de João, Maria Madalena, que é essa primeira testemunha e anunciadora. Por isso que algumas tradições vão dizer que Maria Madalena é apóstola dos apóstolos, porque ela foi enviada, apóstolo significa enviada com uma boa notícia, e foi ela a primeira a levar boa notícia da ressurreição aos demais apóstolos e por isso, esse evangelho tão bonito que não só ressuscita, né, traz a ressurreição de Jesus como esse grande anúncio, né, da nossa vida renovada, mas eu diria, Darlan, que esse evangelho ressuscita a memória das mulheres e o seu discipulado tão importante nessa caminhada da vida, morte e ressurreição de Jesus. E eu complementaria a sua fala dizendo: "Está muito bem representada", diga-se de passagem, né. Esse esse essa anunciadora, essa testemunha. Olha, dentro de uma perspectiva mais teológica, se é que eu posso assim dizer, qual seria a diferença deste relato da ressurreição para os sinópticos? Então, é por isso que eu já fui destacando aqui alguns detalhes dessa narrativa, porque ela justamente ela sai vamos dizer assim, do roteiro dos sinóticos, né, Do padrão. do padrão, porque coloca elementos muito próprios da teologia do Evangelho de João. E a teologia do Evangelho de João quer justamente destacar principalmente esses parece que não só o cenário, o primeiro dia da semana, ainda escuro, mas também colocar essas figuras representativas, ou seja, Madalena é mais do que Madalena, são todas as mulheres e toda uma comunidade que se forma a partir do testemunho das mulheres e que mantém viva a ressurreição de Jesus como um grande elemento de construir comunidade, né, é a Jesus ressuscitado que organiza uma comunidade, a comunidade que testemunha de Jesus, da sua vida e da sua ressurreição, e as mulheres parece que nessa comunidade tinham um papel muito importante e predominante, por isso que, de forma especial na narrativa da ressurreição, no Evangelho de João, Maria Madalena, representando todas as discípulas, tem realmente um protagonismo muito grande. E depois mostra essa tensão entre talvez o que eram as correntes diferentes, né, das comunidades e como elas estavam em conflito, inclusive como qual sua posição e atitude frente, né, ao evangelho e ao anúncio e ao mistério da ressurreição. Algumas comunidades muito ainda apegadas talvez, e, essa ideia do movimento de que os 2 correm juntos, mas não estão no mesmo lugar. Havia uma diversidade muito grande, né, nos nas comunidades e como elas se organizavam e como elas estavam naquele momento, né, eu diria, testemunhando desse evangelho de Jesus e de como isso se tornou uma mensagem de libertação e de anúncio de uma maneira diferente para cada comunidade. Então,
Esse evangelho traz, especialmente, eu queria dizer, esse destaque para a presença das mulheres e também para essa figura do discípulo amado, que seria um discípulo ideal, aquele discípulo que deve servir de referência, de ser conduzido por esse amor, né, que vai às pressas ao encontro, do túmulo e que vai na esperança de encontrar, talvez, essa boa notícia, e aí sim, a crer e acreditar e entender o que Jesus tinha dito, que era preciso ele passar pela cruz, mas que a cruz não teria e a morte não teria a última palavra. Que forte. É claro que a partir de hoje, né, nesses próximos domingos, tem várias passagens que são muito marcantes. Mas a partir desse evangelho, você já até trouxe algumas dessas mensagens, mas a partir desse evangelho, qual a mensagem central da ressurreição de Jesus? Olha, eu acho que no título, né, que está aí para nosso domingo, Páscoa Libertadora nos povos oprimidos do mundo atual, que é quase um anseio, né, o título desse encontro de hoje nosso, eu acho que talvez traduza a a maior mensagem, né, da ressurreição para esse mundo atual, né, um mundo que precisa a viver a Páscoa, viver a libertação, né, sair da morte para a vida, né. É preciso então, que a gente anuncie isso, mas só é possível anunciar, e talvez a primeira mensagem principal da ressurreição não é para fora, não é para o mundo, é para nós mesmos, aqueles e aquelas que hoje fazemos a comunidade do ressuscitado. Talvez a mensagem é ressuscitar em nós essa força dessa mensagem libertadora, nos ressuscitar, nos tirar dos nossos túmulos, porque às vezes a nossa fé, ela vira uma tradição religiosa que não tem mais efeito, nós não estamos, como Maria Madalena, saindo na escuridão da madrugada, quando ainda é escuro, não estamos em movimento para fazer acontecer ressurreição de novo, libertadora nesse mundo, porque nós perdemos, não é? O coração já não pulsa mais isso. Então, olha, a primeira coisa que nós desejamos nessa Páscoa é que esse evangelho ressuscite em nós. Essa esse movimento de vida, sabe, que rompe os túmulos, que abre e tira as pedras do túmulo e ressuscita primeiro a nós, para que a gente volte a ser anunciadores, mensageiros e mensageiras da da ressurreição de Jesus neste mundo, né, em escuridão, que atravessa a escuridão de guerras, né, de ódio, de violência. Nós precisamos primeiro, talvez olhar para Maria Madalena, para o discípulo amado que entrou e viu e creu, e Maria Madalena, olhando para ela, que também não só saiu de madrugada, mas não saiu dali do túmulo até que pudesse ver e dizer: "Eu vi o Senhor". A pergunta: nós estamos vendo o Senhor? Ele está ressuscitando em nós, sabe, assim, para nos mostrar que essa escuridão, né, que se estabelece tantas vezes em diferentes momentos na vida, no nosso na nossa realidade, ela não tem a última palavra. Então é essa a maior mensagem, sabe, acho que é a mensagem que nós precisamos recuperar, primeiro para dentro, e a segunda é para um mundo que hoje atravessa uma longa noite, uma longa escuridão. Mas eu lembro de uma canção que sempre inspirou nossos movimentos aqui, "Faz escuro, mas eu canto". Pra mim é uma das poesias mais importantes que a ressurreição comunica. "Faz escuro, mas eu canto". É na ressurreição que nós podemos anunciar para o mundo que
faz escuro, mas nós cantamos a vida e a ressurreição, porque nós estamos, né, escutando essa canção de ressurreição dentro de nós, nos nossos nas nossas comunidades, e é a partir dessa, dessa experiência profunda de uma fé ressuscitada em nós, de uma vida ressuscitada em nós, que nós podemos iluminar esse mundo com essa Páscoa, né, essa Páscoa que é libertação para todos os povos. E aqui vamos pensar no povo palestino. Tem uma campanha inclusive para esse domingo, que está nos convocando, o movimento ecumênico, para que a gente acenda uma luz, uma vela vermelha, em solidariedade ao povo palestino. Pense o povo, que está enfrentando essa guerra no Irã, tanta gente hoje que está sofrendo escuridões produzidas por esse projeto de morte que aí está. Então que a gente possa então iluminar o mundo com essa Páscoa, que é ressuscitadora e libertadora para todos os povos mais oprimidos e mais sofridos nesse mundo. Mas não, isso não acontecerá se nós não estivermos experimentando ressurreição todos os dias em nós. É essa a mensagem, Darlan. Que forte, que bonito, pastora Odja, muito obrigado por sua partilha, por sua reflexão. Claro que isso deixa muito, né, nos toca profundamente, então por isso a nossa gratidão. E gratidão também a você, que nos acompanha a cada semana, em especial pelo dia de hoje, por esse domingo de Páscoa. Muito obrigado, pastora Odja, muito obrigado a você também. Uma A gente feliz se fala Páscoa aqui. para você, Darlan, e para todos os nossos ouvintes aqui que nos acompanham. Muitíssimo obrigado. Feliz Páscoa para você hoje e também para todos e todas que nos acompanham. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.